Hoje nós vamos falar sobre sinalização vertical de indicação. Pessoal, esse é um arquivo, é um sumário autêntico do governo federal. Do governo federal, não, desculpa, é do CONTRAN, mas na verdade o CONTRAN é federal, é normativo federal, Conselho Nacional de Trânsito, então não há problema nenhum se eu dizer que é federal, que é nacional, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse arquivo aqui, deixa eu explicar para vocês aqui como é que funciona mais ou menos, para vocês ter a confiança de estudar. Na descrição do vídeo, você vai diretamente para esse link aqui, ó. Só dar um zoom aqui para vocês. Esse link aqui, tá vendo aqui o gov, o domínio, isso aqui a gente chama de domínio, URL, né? E essa URL aqui tá com o poder de gov.br. Esse daqui só o governo federal tem esse, ou o governo federal, o estado ou outras coisas que sejam do governo tem esse domínio, essa extensão de domínio. Então é autêntico, é um arquivo autêntico, está na descrição do vídeo, você vai parar diretamente nesse sumário e todo o conteúdo que você precisa aprender, mesmo se eu ensinar aqui errado, você consegue ir lá e consegue entender praticamente tudinho, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhum. Então, pessoal, e pessoal, também eu queria pedir para vocês se inscrever no meu canal, porque eu vou trazer mais conteúdo do Contran para vocês e para vocês não tiver erro. Contran. Então vamos lá. Eu vou ensinar algumas coisas para você que eu acho que tá certo. Eu não sou professor, eu tenho um pouquinho de dificuldade em ensinar para vocês, mas eu tô estudando para ser professor. Então, espero que eu esteja ensinando certo, tá bom? Então vamos lá. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, viu, pessoal? Eu não vou fazer corte nesse vídeo, não vai ser direto. Se eu errar qualquer coisa, eu vou corrigir no meio do caminho, tá bom? Aqui temos o volume 3. A gente tem vários tipos de volume com várias categorias, mas a gente está na categoria de indicação, que são essas placas aqui que a gente consegue ver em grandes rodovias, que a gente consegue se orientar por elas, tá bom? Esse sumário aqui é de 2022, é a última atualização que o CONTRAN traz para nós, o normativo federal, tá bom? Tem o CONTRAN e o CETRAN. O CETRAN é estadual. A gente tem aqui o sumário, a apresentação do sumário. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Então, aqui a gente tem a apresentação do sumário, não tem problema nenhum. A gente tem todo o conteúdo. Se vocês querem estudar isso aqui, vocês podem estudar, pode olhar cada página. A página está aqui, ó, tá vendo aí? Só você digitar aqui a página. Só descer um pouquinho aqui. Pronto, aqui ó, aqui em cima tem o número da página. Pelo celular também você consegue acessar, tá bom, pessoal? Pelo celular, dar um zoom aqui bem certinho. Pronto, perfeito. Eu vou descer aqui para baixo porque esse aqui eu acho que não há necessidade de vocês estudar. Aqui somos o que é que a gente vai estudar, tá bom? Então vamos lá, só descer mais um pouquinho aqui e pegar diretamente na fonte os necessários, tá bom? Lembrando, eu não sou professor, estou estudando para ser professor. Deixa eu explicar o que a gente tem aqui. A gente tem aqui. Só olhar se vocês estão conseguindo ver. A gente tem aqui. São as colunas que as placas conseguem ficar, que as placas tendem a ficar. Então a gente tem coluna 1, é uma placa com 2 colunas, uma placa com 3 colunas. Eu nunca vi placa com 4 colunas, mas provavelmente não tem com 4 colunas, tá bom? Aí aqui coluna simples, coluna dupla e coluna tripla. Eu não sei falar muito bem, tripla. Eu tenho um problema de falar também, tá bom, pessoal? E a gente aqui tem meio que um braço, né? Um braço articulado. A gente tem braço com de um lado, a gente tem braço dos dois lados e a gente tem braço. Esse aqui é outro nome. Esse aqui não é braço não. Esse aqui é outro nome que eu me perdi agora. Mas esse aqui não é braço não. Mas esse daqui não tem tanta importância não, porque são eles que vão fazer pra gente, tá bom? A gente tem coluna com semáforo. Também a gente tem coluna com semáforo. E não tem problema nenhum deles colocar isso aqui. Isso aqui é para avisos simples, né? Para avisos de rua, avisos de alguma coisa muito simples, tá bom?
A gente tem outro tipo de braço aqui, que não há necessidade da gente ensinar. Eu estava explicando aqui, pessoal, sobre essa placa daqui. Essa placa daqui, geralmente ela fica em pontes, né? Quando a placa fica em pontes, a gente tem essa placa aqui e mais outras placas. A gente tem também a placa de altura do da ponte, entendeu? Pra gente não conseguir bater, então a gente tem a placa de indicação, né? E temos a placa de altura que é em outro lugar, tá bom? Também ponte serve para poder fixar a placa. Eu tava explicando aqui, pessoal, porque geralmente as placas de indicação, ela fica no local destinada para você conseguir ver. Eu vou dar um exemplo. A gente está no lado direito aqui. A placa fica do lado direito. Você vai indo com o seu carro, beleza. Se a placa estiver no lado esquerdo, virada para você, né, virada para o seu lado, e estiver no lado esquerdo do outro lado da via, da outra via contramão, e se o carro tiver aqui, né, um caminhão ou qualquer coisa, você não vai conseguir ver a placa, né, que a placa tá aqui. Você não vai conseguir ver essa placa daqui, se for virada para você. Então, geralmente as placas estão viradas pro lado de, não, desculpa, estão do lado direito, mas virada para você, entendeu? Para você conseguir enxergar a placa. Se alguma vez você encontrar uma placa do lado esquerdo, né, virada pro seu sentido aqui, essa placa também é doida, entendeu? Porque qualquer coisa, qualquer obstáculo aqui, você já não vai conseguir enxergar a placa. Então, enfim, no Brasil a gente vê de tudo, né? Eu tenho um monte de desenho aqui, eu vou explicar cada desenho pra gente ver aqui, ó. Vou reexplicar de novo que eu tive que apagar o outro vídeo. Eu errei numa questão. A gente tem aqui esse bico aqui e esse bico aqui. Praticamente é o ângulo de ataque, né? Essa placa daqui, ela não tá 100% certinha. Ela tem um ataque de um grau aqui que eu não sei o número desse grau, mas ela tem um ataque. Por quê? Imagine só se você vem aqui com o seu carro, só explicar mais direitinho. Aqui está a placa, né? A placa tá aqui deitadinha, de boa. Só fazer uma placa bonitinha aqui. Aqui tá a placa. Você tá vendo com o seu carro aqui, com o seu carrinho motorizado. Isso aqui é um carro onde? Não sei, é um carro. Tá vendo seu carro aqui. Essa placa daqui, ela tem que dar, você tem que ter visão para ela, entendeu, mano? Você tem que ter visão. Se essa placa daqui estiver virada pro céu, entendeu? Se ela estiver virada pro céu, se essa placa estiver virada para o céu, para a lua, você não vai conseguir enxergar. Então, esse ângulo de ataque, dependendo do local, né? Eles colocam esse ângulo de ataque para você conseguir enxergar. Não há problema nenhum, tá bom, pessoal? De explicar isso. Aqui também temos a altura de 4 metros e 80, 4 metros e 50. Então essa altura, dependendo do local, eles vão aumentar ou abaixar para poder um caminhão passar por aqui, tá bom? Não há segredo nenhum. Aqui a gente tem a distância também entre a borda da calçada também, 30 milímetros. Aqui está escrito milímetro, né? Provavelmente a gente tem essas indicações. Aqui não é necessidade não, tá bom, pessoal? Não é necessidade. Mas é bom tomar cuidado porque no Brasil, o Brasil é doido. Talvez se você venha com um carro aqui, né? Você vir com um carro aqui. Aí seu retrovisor tá aqui, né? Seu retrovisor daqui. Aí a placa tá bem aqui em cima. Aí você pode meio que bater, dependendo da ocasião que você precise encostar bem no meio fio da calçada, você pode meio que bater na no braço aqui na coluna, tá bom? A gente tem mais referência aqui que a gente não precisa aprender porque eles vão ter que colocar da maneira certa. A gente tem maneira também em gramas, aqui é gramas, tá bom, pessoal? E aqui tem a pista. E aqui tem o acostamento. Isso aqui é um acostamento, tá bom? Vai ter grama, acostamento e pista, tá bom? Temos outros tipos de articulação, de suporte, que não vem ao caso. A gente tem também outros tipos e por aí vai. Se você quiser estudar, você pode estudar, tá bom? Então vamos lá para baixo. Agora nós temos aqui os lugares onde vão colocar as informações, tá bom? Então,
Esse daqui é o local onde vai colocar o símbolo. Aqui está escrito o símbolo. Uh, orla, orla externa. Provavelmente aqui é o nome da via. E aqui tem desculpa, a indicação, a setinha apontando para onde vai, tá bom? Então, nomes aqui, nessa faixa a gente coloca o nome. Nessa faixa aqui a gente coloca o símbolo, né? E assim vai. A gente consegue identificar para que serve. Essas placas também, às vezes, tem essas placas também. A gente consegue encontrar. Esse aqui é diagrama. Então, não é identificado, não. Então, aqui temos um pequeno exemplo, né? A gente tem a informação. Temos a setinha apontando. E aqui temos outra setinha. Então, não tem complicação, não. Tá bom, pessoal? A gente também tem as bordas aqui, bordas arredondadas. Esse aqui não é necessidade da gente estudar. Bom, aqui a gente tem os tipos de setas. Olha aqui os tipos de setas. São algumas setas, são. Mas esse daqui também não precisa identificar. Aqui temos a indicação de aeroporto, pronto-socorro, que é o hospital, e para patrimônio, tá bom? Aqui temos a americana, temos o federal e temos o símbolo estadual. Bom? Temos aqui também que a gente consegue identificar. Aqui temos mais uma vez a placa que eu disse nesse instante. Vamos descer aqui para baixo. Tá vendo aqui, ó? Aqui já temos uma identificação. Veja aqui que a gente tem a placa estadual. E aqui a gente já eles colocam dentro do nosso da nossa placa essa informação. Federal Rodoviária Fernão Dias, tá bom? Não, aqui não é federal não, desculpa pessoal, aqui não é federal não. Deixa eu ver aqui. Aqui é federal sim, eu tô certo, aqui é federal, aqui ó. Bom? Então é fácil de entender. Agora eu vou explicar mais ou menos como é que funciona essa placa. Eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona essa placa. Se eu tiver algum erro, por favor, me corrija, tá bom, pessoal? É o seguinte, a gente tem a placa aqui, federal, e nessa placa federal a gente tem alguns escritos dentro dele, algumas descrições. A gente tem o nome do estado e a gente tem o nome da BR, né? BR-101. E daí a gente precisa identificar em caso de emergência. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou estender eu vou estender nossa pista aqui. Aconteceu um acidente aqui. Acidente, você precisa ligar para SAMU. Ou sua mulher, sua mãe está preocupada com você e você tem de identificar aonde é que você está para você falar para ela. Só que a gente identifica assim. Aqui a gente tem o estado. A BR geralmente corta estado, corta o país todo, entendeu? É de um canto até o outro, do norte até o sul. E daí a gente tem um estado. Então você está na BR-101 ou BR-110 e aqui você identifica o estado. Eu estou no estado da Bahia, na BR-210, indo para Juazeiro da Bahia. Só que é o seguinte, a gente precisa identificar em qual posição a gente está. A gente sabe que a gente está no estado e está na BR. Só que o estado é grande. Em qual você está no início da BR ou está no final da BR ou está no meio da BR? Em qual lugar você está? Então a gente tem quilômetro, entendeu? Então a gente identifica a BR e a gente pode falar o quilômetro que a gente está. Dá um exemplo. Aqui um pouquinho mais para trás, aqui é uma placa, pessoal. Aqui não liga para ortografia, não. Aqui é uma placa. Quilômetro 210. Aqui tem uma placa de escrita quilômetro 210. Então a gente identificou o estado, identificou a BR e identificou mais ou menos aonde a gente dá.
o quilômetro que a gente tá. Então, a gente, quando vai pedir uma emergência, quando a gente vai pedir socorro, a gente fala o nome da BR, o estado que a gente tá e o quilômetro que a gente tá. Quilômetro 210, quilômetro 220. E só vou descer um pouquinho mais para baixo aqui, pra gente só dar um exemplo mais gostoso para vocês conseguirem entender. Porque até mesmo eu explicando, eu não tô conseguindo me entender, pessoal. Vou ver se eu consigo uma placa aqui para nós. Aqui. Vê, passei direta. Pronto. A gente tem aqui o quilômetro da placa, ou seja, a gente tem aqui, tá vendo, olha? Aqui, ó, quilômetro 115, 116, 117. Então a gente consegue identificar a gente conseguiu identificar a BR, a gente conseguiu identificar o estado, a gente conseguiu identificar em qual área mais ou menos a gente está para poder a gente pedir ajuda. Entendeu? Vocês conseguiram entender isso? Então essas placas aqui, só que para a polícia, né, para a Polícia Federal, para os estados do Brasil, aqui a gente tem outra identificação. Aqui tem o nome da BR, o quilômetro e o estado. Vocês conseguiram entender isso? Bom, só que é o seguinte, pessoal. Existe mais referencial nessa placa. Existe mais explicação para que você. Existe tanta coisa nessa placa que eu não consegui nem entender. Eu estou estudando ainda, tá bom? Então a gente tem. A gente tem um Brasil. Eu vou desenhar um Brasil gostosinho aqui. A gente tem um Brasil. Aqui é o Brasil. Aqui é o norte e aqui é o sul. Então, e temos assim uma setinha bem grandona. A gente tem uma seta. A gente coloca uma seta. Aqui é o Brasil. E a gente, dentro do Brasil, a gente tem um relógio bem grandão, né? E o centro é o Distrito Federal ou é Brasília? Eu acho que é Brasília, se não me engano. E a gente tem um relógio bem grandão. Ih, caramba, só mudar de cor aqui. Só mudar de cor aqui e eu não consegui identificar. Pronto, a gente tem um relógio bem grandão. Só mudar de cor aqui, senão vocês não vão conseguir nem entender o que eu vou falar pra vocês. Bom, a gente tem um relógio bem grandão aqui, que o centro é no Brasil, eu acho que é Brasília. Eu não sei muito bem, mas isso daqui é só pra polícia mesmo, isso aqui é só pra polícia identificar, tá bom? Acho que você não precisa disso não. A gente tem um relógio bem grandão. Aí o primeiro número, né? A gente tem uma descrição, ou seja, do norte até o sul. Ela corta do norte até o sul. E o outro número, o outro dígito, por exemplo, 2, já é outro significado, já é lateral, entendeu? Já tem outro significado, tá bom? Então, dentro desses três números aqui, a gente tem bastante significado, tá bom? Então, é significado que eu realmente não conheço, apenas algumas pessoas conhecem e eu não vou explicar para vocês porque não há necessidade para vocês, entendeu? Mas para a polícia, sim, há necessidade para pessoas que são aqueles caminhoneiros que vão de estado a estado, é bom estudar. E depois eu vou fazer um novo vídeo explicando cada significadinho de cada número desse daqui, tá bom? Se inscreva no canal que vocês vão ficar atentos. Agora vamos trabalhar a posição sua, tá bom? Então vamos trabalhar. Se você está aqui na faixa 1, lembrando aqui a faixa é 1, 2, 3, 4. Da esquerda para a direita, de 1 até o 4. Até mais faixas se tiver, tá bom? Mas a gente tá dando um exemplo aqui que a gente tá seguindo na faixa 1. De repente a gente encontra uma placa, né? Uma placa de identificação. E nessa placa tá dizendo que a faixa 4 é Pinheiro. Então a gente quer ir para Pinheiros, né? A gente tem outras identificação. E se eu continuar na faixa 1, onde eu vou parar? Eu vou parar num canto que eu não quero parar. Então eu tenho que ter a distância suficiente, ou seja, a placa, né, onde está aqui, tem que ter a distância suficiente para que eu consiga me locomover da faixa 1
para a faixa 4 e conseguir e seguir meu caminho e ir embora, tá bom? Então é isso. Não tem preocupação nenhuma, é fácil de entender. Aqui embaixo, caso você queira focar um pouquinho melhor nessas distâncias, a gente tem algumas distâncias de identificar. Rodovia, a rodovia é um pouquinho mais distante, estradas, vias urbanas. Então a gente tem meio que um poder para poder a gente conseguir fazer a manobra necessária, locomover da faixa 1 até a faixa 4, sem aquela meio que cortando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem radical mesmo. Aqui tá a indicação, a placa de indicação. Como é que eu vou virar da 1 para 4 de repente assim, em diagonal? Não, eu tenho que meio que ter uma posição boa para que eu consiga me locomover. Então, essas posições estão indicadas aqui embaixo, tá bom, pessoal? Então, tem mais explicações aqui. É muito grande essa explicação, mas é o básico, o necessário para a gente conseguir entender mais ou menos como é que funciona a placa de identificação, a gente já repassou para vocês, tá bom? Mas se você se inscrever no meu canal, provavelmente, se as pessoas gostaram desse vídeo aqui, eu vou explicar muito mais coisas, porque a gente tem muito mais explicação de como é que funciona. Por exemplo, essa daqui. A gente tem que fazer um retorno para cá, né? A gente tem que fazer um retorno para virar para sua esquerda e voltar para trás. Só que é o seguinte, se a gente ir aqui direto e dar um retorno aqui, um retorno muito brusco, vai acontecer que talvez você não consegue, o carro não consegue fazer esse retorno aqui, ou acaba prejudicando aqui o trânsito de alguma forma. Então a gente tem essa placa de identificação que lhe auxilia para fazer o contorno de forma correta, tá bom? E se você for fazer o contorno de forma erradamente, você acaba sendo multado, tá bom? Então aqui a gente tem outras explicações também, que também esse aqui qualquer explicação, qualquer identificação, pessoal, também serve para pedestre, para pessoas que querem se identificar aonde você está, para pessoas que querem se localizar. Aqui tem mais explicações. E temos explicações também sobre área de conflito, né? Aqui uma área de conflito. É outro nome que vem na minha cabeça, mas eu acho que é a área de conflito mesmo. E nessa área de conflito a gente não pode parar, não pode fazer nada, porque aqui é muito perigoso, porque aqui é área de conflito, aqui é movimentação, tá bom? E aqui tem outras identificações. A gente tem posto de gasolina, a gente tem mecânica, a gente tem restaurante ou algum lugar para a gente se alimentar. E aqui a gente tem estacionamento, tá bom? A gente tem ligação de emergência, hospital, aeroporto. A gente tem travessia de pedestre, a gente tem a localização. Isso aqui é bom para você, caso você esteja de pé e aconteça alguma coisa, você saia do carro e você já consegue identificar aonde é que tem uma travessia para você conseguir pedir ajuda ou fazer qualquer locomoção segura, tá bom? A pé. E temos outras identificações aqui também. Eu tinha um lado aqui, pessoal, que tinha as cores das placas. Deixa eu ver aqui. Não, aqui é fácil de entender. O bom é que é fácil de entender. Só ver se eu consigo encontrar aqui. Não, não consegui encontrar. É muito grande, é muito extenso. Realmente não consegui encontrar, pessoal. Mas é isso, pessoal. Através dessas placas de identificação que a gente tem, a gente consegue se encontrar em qualquer lugar, tá bom? A gente consegue ir para o lugar certo, na hora certa e no momento certo, tá bom? Então um abração para vocês, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês se inscrevam no meu canal. Se vocês gostou desse vídeo e quer que eu explique mais detalhadamente essas placas, é só comentar aí que eu... E se vocês precisarem me corrigir também, faça isso, tá bom, pessoal? Me corrija, por favor. Eu tô tentando ser professor para poder eu conseguir trabalhar, tá bom? Abração para vocês, fui.